A revelação não veio com trombetas, nuvens rasgadas ou portais brilhantes. Ela veio em silêncio, num instante comum, respirado por milhões ao mesmo tempo. As ruas, casas e esquinas começaram a se preencher com figuras translúcidas, desbotadas, mas perfeitamente reconhecíveis. Eram pessoas já mortas. Pessoas que o mundo lamentou, esqueceu, superou ou tentou sobreviver sem. Agora estavam ali, visíveis, audíveis e tangíveis. Um toque leve que gelava a pele, uma presença constante que alterava o ar ao redor. Eles não eram hostis, não estavam feridos, apenas existiam, como memórias materializadas. O mundo inteiro parou, incapaz de compreender se aquilo era uma dádiva, um aviso ou o fim, começando de forma suave. Em poucas horas, cada cidade parecia superlotada, não por vivos, mas por aqueles que já haviam partido. Eles caminhavam lentamente, sempre olhando ao redor, como se tivessem retornado a um lar que já não lhes pertencia. Alguns se sentavam em praças, outros observavam seus antigos lares, outros seguiam familiares que não podiam aceitar seu retorno. Não falavam, não sorriam, não demonstravam emoções humanas. Eram sombras com propósito desconhecido. Esse novo mundo, entrelaçado por vivos e mortos, mergulhou em uma tensão olhada, fria, difícil de respirar. E pela primeira vez, a humanidade começou a temer não a morte, mas o que vinha depois dela. Entre todos que tentavam entender a nova realidade, havia uma mulher chamada Leia. Enquanto outros sentiam apenas arrepiar, ela ouvia sussurros inteiros, frases estrituradas, vozes completas que vinham dos ecos. Eles falavam em um tom diferente, como se a voz deles não viesse do ar, mas da superfície do mundo. No início, Leia acreditou que estava enlouquecendo. Afinal, ninguém mais conseguia ouvir palavras, apenas ruídos murmurados. Mas quando um eco aproximou-se dela, tocou seu ombro e repetiu seu nome com perfeição absoluta, ela compreendeu que algo maior estava acontecendo, algo que apenas ela poderia decifrar. O primeiro eco que se comunicou com clareza chamava-se Elias, um homem que havia morrido há décadas. Sua figura era fosca, cercada por um leve brilho azulado como luz refletida em água fria. Ele se aproximou de Leia em meio a uma multidão quase imóvel. Enquanto todos observavam o caos causado pela aparição dos mortos, Elias a encarou com uma precisão impossível para um espectro. "Você consegue ouvir", ele disse. Leia sentiu seu corpo tremer, não de medo, mas da certeza de que aquilo era o início de algo grandioso, ou terrível. Leia tentou avisar autoridades, cientistas, especialistas, qualquer pessoa que quisesse ouvir. Mas todos rejeitaram a ideia de que os ecos pudessem tentar se comunicar. Ninguém queria acreditar. Segundo eles, a aparição dos mortos já era carga suficiente para lidar. A maioria achava que os ecos eram apenas resíduos, memórias cristalizadas sem consciência. Mas Leia sabia que não eram. Eles falavam com ela, pediam ajuda, e havia um senso de urgência crescente na forma como suas vozes ecoavam no ar. Era como se estivessem tentando se antecipar a algo que se aproximava. Elias disse as primeiras palavras que realmente mudaram tudo. "Não viemos para ficar, viemos avisar." A frase reverberou dentro de Leia como uma verdade impossível de ignorar. Os ecos não eram almas perdidas, não eram memórias animadas, eram mensageiros. Entre vivos e mortos havia agora um canal, uma ponte, e Leia era seu único elo. O aviso, porém, permanecia fragmentado, como se apenas parte da mensagem pudesse atravessar para o mundo físico. Eles falavam sobre algo que se aproxima, e o fim que não é o fim. Nada fazia sentido, mas o medo por trás das palavras era incontestável. Enquanto o mundo tentava se ajustar à coexistência com mortos,
Lia começou a experimentar um efeito colateral inesperado. Quanto mais ela falava com os ecos, mais sentia sua consciência se deslocar, como se ela estivesse vivendo entre duas realidades. Às vezes via flashes de lugares que não existiam mais. Outras vezes escutava vozes de pessoas que nunca conheceu. A fronteira entre vida e morte tornava-se cada vez mais frágil. Era como se, ao se aproximar dos ecos, ela estivesse também se afastando do mundo dos vivos. Elias tentou explicar a Lia a origem dos ecos, mas sempre parecia limitado, como se algo bloqueasse a sua fala. Ele dizia que eram fragmentos do que foi e pontes do que virá, que existiam fora da linearidade que os vivos chamavam de tempo, que seu retorno não era uma ressurreição, mas uma emergência. Era uma tentativa desesperada de alertar o mundo sobre algo que estava se aproximando, algo tão grande que até os mortos sentiram a necessidade de intervir. Mas o que exatamente estava chegando? A resposta permanecia trancada, como se fazer a pergunta certa fosse tão importante quanto ouvir a resposta. Leia começou a entender que a chegada dos ecos não era o apocalipse, era apenas a premonição. O verdadeiro fim, um fim mais profundo, mais total, estava vindo. Os ecos falavam sobre um silêncio final, sobre a dissolução, sobre o apagamento. Não era destruição física, era a existência sendo apagada como um nome escrito no vidro durante a chuva. Algo se aproximava com a força de uma inevitabilidade cósmica, e apenas os mortos podiam vê-lo, pois vinham de um lugar que os vivos nunca alcançariam. Enquanto Leia tentava compreender a natureza do apocalipse, o mundo começou a mudar de maneira sutis. Animais ficavam inquietos, sonhos tornavam-se mais vívidos. Pessoas relatavam ver sombras onde nada deveria estar. Temperaturas mudavam sem motivo. Era como se o mundo físico estivesse começando a sentir os primeiros reflexos de algo enorme se aproximando. Um dobrar da realidade, uma falha na continuidade da existência. A aparição dos ecos já havia derrubado economias, governos e sistemas sociais. Mas quando relatos de indivíduos como Lia começaram a se espalhar, pessoas que ouviam mais do que sussurros, autoridades começaram a entrar em pânico. Tentaram isolar ecos, confiná-los, analisá-los. Mas como Elias alertou, prender ecos é como tentar prender reflexos. A interferência dos vivos só acelerava a instabilidade ao redor deles, como se aproximar demais dos mortos fosse rasgar o tecido entre mundos. Elias começou a enfraquecer. Sua voz oscilava. Seu corpo espectral tremulava como se fosse dissolvido por uma força invisível. Ele disse: "Estamos sendo chamados de volta." Não era um retorno natural. Era como se algo estivesse puxando os ecos, drenando-os, consumindo suas últimas possibilidades de comunicação. Lia percebeu que o tempo estava acabando. A aparição dos ecos já havia derrubado economias, governos e sistemas sociais. Mas quando relatos de indivíduos como Lia começaram a se espalhar, pessoas que ouviam mais do que sussurros, autoridades começaram a entrar em pânico. Tentaram isolar ecos, confiná-los, analisá-los. Mas como Elias alertou, prender ecos é como tentar prender reflexos. A interferência dos vivos só acelerava a instabilidade ao redor deles, como se aproximar demais dos mortos fosse rasgar o tecido entre mundos. Elias começou a enfraquecer. Sua voz oscilava. Seu corpo espectral tremulava como se fosse dissolvido por uma força invisível. Ele disse: "Estamos sendo chamados de volta." Não era um retorno natural. Era como se algo estivesse puxando os ecos, drenando-os, consumindo suas últimas possibilidades de comunicação. Lia percebeu que o tempo estava acabando. Na última vez que viu Elias, ele tentou explicar o que estava vindo. Suas palavras falharam, se quebraram no ar
como se o próprio mundo rejeitasse que elas fossem pronunciadas. Ele conseguiu dizer apenas: "Não é morte, é ausência." E então desapareceu. Agora, sozinha, Leia tornou-se o único elo entre vivos e ecos. Não havia ninguém mais para interpretar sinais, fragmentos ou memórias. A escuridão que os ecos temiam não era uma força destrutiva, mas uma força anuladora. Algo que apagava não apenas o corpo, mas o significado, o registro, o eco. Um segundo apocalipse que não deixaria nem fantasmas para testemunhar. Com os ecos desaparecendo e o mundo à beira do desconhecido, Lia enfrenta a realidade silenciosa. Os mortos alertaram porque os vivos não seriam capazes de perceber a ameaça até que fosse tarde demais. Agora, ela carrega o fardo de decifrar a mensagem incompleta antes que tudo, vivos, mortos, memórias, histórias, seja tragado pela ausência final. O que está vindo? O que apagar até o que já foi? E por que apenas os mortos conseguiram vê-lo primeiro? A resposta ainda está à sombra do apocalipse, à espera de ser ouvida.